O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que há ligações entre os ataques feitos contra crianças em escolas e os atos do 8 de janeiro. Para ele, tanto um quanto o outro são ecos e reverberações de uma suposta cultura de violência perpetuada no governo anterior, de Jair Bolsonaro. Aspas. Tem influência da ideia de violência extremista a qualquer preço, a qualquer custo. O ethos, o paradigma de organização do mundo que golpistas políticos e agressores de crianças, assassinos de crianças têm, é o mesmo, é a mesma matriz de pensamento, é a matriz da violência, fechou aspas, declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Começo com você, Zé, sua análise sobre essa fala. Mas olha que incoerência, né? Uma comparação que a gente faz aqui desta ameaça geral à propriedade privada no Brasil, do caso do MST, e também agora já estão me dizendo que existem organizações nas cidades exatamente sobre a mesma coisa, né? Só que do lado urbano, de habitação urbana, né? E isso não é grave. Agora, o que aconteceu lá na escola ainda coisa do governo Bolsonaro. Não, é coisa do atual governo. Eu fui ver essa história da invasão das escolas, é gravíssimo, principalmente porque o governo Bolsonaro deixou um grupo de trabalho e com indicações claras do que está acontecendo e até levantamentos, né, através do SUS, de pessoas que foram até afastadas de escolas, tomaram armas, foram afastadas. Existem vários casos lá nesse grupo de trabalho. Esse grupo não foi criado agora, só que é governo Lula. Isso é governo Lula. Então, uma situação que ele vai ter que explicar também amanhã na Comissão de Segurança Pública. São vários pontos a serem investigados através dessas comissões. Ele confirmou a presença e amanhã ele vai ter que falar sobre isso, sobre violência nas escolas neste governo, falar sobre o MST, naturalmente é um dos requerimentos, e também os atos do dia 8. Uma das perguntas que eu vi lá é o seguinte: quem é que toma conta das suas mídias sociais? Quem responde às suas mídias sociais? E você, Mota, que achou desse paralelo traçado pelo ministro entre os ataques em escolas e o 8 de janeiro? O que está acontecendo, na minha opinião, não são ataques, são crimes. O uso da palavra ataques dá a entender que há um aspecto político nisso. Não há. O que aconteceu foram crimes brutais, crimes que vão ficar impunes, porque os criminosos no Brasil são tratados com leniência. Não importa o crime cometido. Em breve, o criminoso estará nas ruas. Agradeçam ao pensamento progressista, socialista, comunista, marxista. Ele é o responsável por isso. Não adianta fazer discursos bonitos, liberar verbas, reforçar a ronda escolar. A raiz do problema não está aí. Há duas questões muito importantes envolvidas que a gente precisa tratar aqui. A primeira é a falência absoluta do nosso sistema de justiça criminal, que não consegue punir os criminosos. Lembrem-se, o assassino de Blumenau tinha 4 passagens pela polícia. Da próxima vez que alguém disser que prender não adianta, lembrem desse caso. Se esse, não tenho nem palavras para descrever, se esse monstro tivesse ficado preso, as vidas teriam sido salvas. A lei que não consegue manter esses criminosos presos é obra do pensamento de esquerda. Eu escrevi um livro mostrando isso. Se chama A Construção da Maldade. Agora, observem isso. Tem gente que não consegue nem condenar moralmente esses criminosos. Tá? Tem gente que diz que um menor esfaqueou a professora. Um jovem de 25 anos atacou as crianças. Esses criminosos não deveriam ser chamados de menor e nem de jovem. Eles têm que ser chamados de assassinos, de monstros. O segundo aspecto desse caso é que, além da impunidade que estimula o criminoso, neste caso há o efeito do contágio, porque há pessoas desequilibradas que querem notoriedade. Mais uma vez, a lei brasileira não sabe lidar com essas pessoas. E aí, de repente, todos os crimes passam a ser considerados como resultado de surtos psicóticos.
é a última forma de tirar a responsabilidade do criminoso. Foi um surto psicótico. Vale lembrar, boa parte desses surtos psicóticos está ligada ao uso de drogas. Drogas cuja liberação a mesma esquerda defende dia e noite. Diga, Salles. Veja, é exatamente essa mentalidade que citou aqui o nosso colega Mota. Vários setores da nossa sociedade, vários segmentos estatais sofrem as consequências dessa visão equivocada, né? Esse patrulhamento ideológico, essa visão totalmente, eu diria que não é nem inocente, ela é absurda, né? Que você não pode encarcerar, da mesma forma também que não pode mais manter os doentes mentais em determinadas instituições. Há um movimento para liberar, né? Liberar no sentido de deixar uma espécie de uma visão anárquica do tratamento das pessoas com doença mental. Então o bandido não pode ficar preso, que encarceramento é ruim. E os doentes mentais, com grande risco, muitos deles, para situações como essa, também não podem ficar em instituições. Quer dizer, você está liberando tudo para a sociedade ter que lidar. Por outro lado, essa mesma mentalidade é aquela que quer retirar o direito à legítima defesa. Quer dizer, se você tivesse lá naquela escola, naquela creche, onde esse monstro, como disse bem o Mota, atacou as crianças, se tivesse uma pessoa armada ali, tinha matado o sujeito no primeiro ataque. Mas não tinha ninguém ali com uma arma, né, para defender aquelas crianças. Se fosse numa situação diferente, no primeiro ataque foi para cima da criança, pumba, já batia o cidadão logo de cara. E isso acontece em vários lugares. Portanto, essa mesma mentalidade xoxa, fraca, né, que enfraquece a punição à criminalidade, que retira ou quer retirar em detrimento do que foi decidido no plebiscito contra o desarmamento. Ou seja, esta é uma questão de cabeça, uma má cabeça, né? Ideias ruins, como bem disse o Mota, estão levando o Brasil a ser um país inviável desse jeito. Você, Dantas, que achou dessa comparação do ministro? Não faz o menor sentido, né? É muito difícil para mim ter de comentar uma frase, uma declaração que ela é destituída de qualquer coerência. E aí não se trata de defender qualquer campo ideológico. O sujeito associar a cultura da violência à matriz de extrema-direita é ignorar toda a violência que nós vivenciamos dia a dia há décadas, há séculos, mas especialmente aqui, quando a gente fala de violência urbana, nós tivemos atentado com gasolina em escola, nós tivemos chacina da Candelária, nós tivemos um ônibus 174, nós tivemos Elias Maluco tocando fogo em jornalista dentro de pneu, que é uma prática do crime organizado no Rio de Janeiro. Nós temos PCC tocando fogo em ônibus, nós temos lá no Rio Grande do Norte os amigos, o sindicato dos amigos botando terror. Quer dizer, de que nós estamos falando? A violência, primeiro que ela é uma condição humana, né? E ela acontece em função, ela é exteriorizada e incentivada em função da impunidade, como o Mota bem disse. Se a gente tem um país que tolera o crime, seja ele seja ele político ou não político, ou o plano de sequestro e assassinato de Sérgio Moro é de extrema direita. Não, muito pelo contrário. A gente percebe que ele está associado a um espectro político de extrema esquerda, que é defendido por essa gente, que até agora ninguém saiu, né? Ninguém desse governo saiu publicamente para criticar aquele plano de sequestro e morte de uma autoridade, um senador da República, só porque ele está no outro lado desse espectro político. É uma vergonha um ministro de Estado tendo a responsabilidade primeiro que ele tem a máquina da Polícia Federal na mão, né? Ele tem a máquina dos presídios, das polícias penitenciárias, ele tem a capacidade de oferecer, né, sugestões e até diretrizes de segurança pública para o país inteiro.
E ele vem demonstrando a total incapacidade, a incompreensão sobre o problema e uma tentativa reiterada de politizar esse problema. Claro, sempre colocando o problema do outro lado do balcão. Então, assim, é simplesmente ridícula a declaração do ministro. Espero que ele seja cobrado por esse tipo de postura amanhã na Comissão de Segurança Pública, se ele tiver coragem de comparecer. Pois é, né, Zé? Volto com você na lista aí de declarações controversas, polêmicas, né? Para dizer o mínimo aí do ministro Flávio Dino nos últimos dias. Teve também a sugestão dele de que se regule as redes sociais como uma forma de coibir essa onda de crimes, né? Aproveitando até a boa observação que fez o Mota, né? Em relação à palavra ataques, essa onda de crimes nas escolas. O ministro Flávio Dino sugeriu a regulação de redes sociais, que não é uma ideia nova, né? Já estava sendo cantada desde o início do governo, mas aí voltou à tona agora na esteira desses crimes recentes. O que você achou dessa sugestão do ministro, Zé? Ô Vitor, eu até admito que todo reforço de segurança pública e segurança nacional, isso aí tem um custo de perda mesmo de individualidade. Eu pude muito ver nos Estados Unidos, depois daquele ataque às Torres Gêmeas, né, que a situação ficou muito difícil, porque a segurança aumentou, houve um momento em que se aprovou uma lei muito aberta, né, de investigação, possibilidade de investigação a qualquer momento, de celulares e de todos os tipos de correspondência, né? Mas se aproveitar de uma situação, isso não é um ato de terrorismo organizado, isso é um bandido. O Mota tem toda a razão. Esse cara é um bandidinho, um vagabundo, covarde. Não pode misturar isso com a organização criminosa que existe no Brasil, mas para outra finalidade, para oferir lucros, para se organizar, para se armar. Isso aí das escolas não tem nada a ver com isso. E se aproveitar disso aí para aumentar a possibilidade de investigação, de ação contra o cidadão, olha, Vitor, esse assunto foi exaustivamente discutido durante o processo constituinte. E houve um entendimento geral de centro, direita e esquerda de que o Estado não poderia ter essa possibilidade toda de investigação total na vida das pessoas. Mas por que isso? É para proteger o bandido? Não, era para proteger o cidadão do Estado. O Estado é muito forte. A proposta deste governo atual, e que é defendida por todos, inclusive pelo ministro, de regulamentar mídias, de suspender e de investigar, isso é muito sério. Isso é uma invasão de privacidade muito grande e desproporcional, porque não existe uma ameaça externa, como nos Estados Unidos existia, né? Não existe um terrorismo organizado. E o Constituinte, para se ter uma ideia, colocou o Senado controlando de uma maneira muito séria a investigação da ABIN. Tem que prestar contas do Senado Federal para se ter uma ideia. Essa possibilidade de investigação e intervenção em comunicações, isto é uma arma poderosa, Vitor. Isso pode redundar em chantagens contra autoridades, contra deputados federais, senadores, ministros e assim por diante. Você, Salles, o que acha dessa ideia do ministro sobre regulação de redes sociais? É típica de um governo inspirado nas ditaduras da América Latina. O que acontece em Cuba? Tem liberdade nas redes sociais, nas mídias, de dar opinião? Não. Tem liberdade na Venezuela? Não. Tem liberdade na China, que é o grande inspirador aí do presidente Lula? Não. Tem na Nicarágua? Certamente não. Tem na Rússia? Não. Ou seja, esse é um traço comum dessas ditaduras de esquerda. Falavam que o presidente Bolsonaro tem um viés antidemocrático. Não houve um ato sequer, um ato, ao longo desses 4 anos, que pudesse ser reputado como uma medida antidemocrática de controle. Ao contrário, Bolsonaro foi amplamente criticado em todos os meios de comunicação, em todas as redes sociais e nunca, ao contrário, defendeu sempre a liberdade de expressão, ainda que isso tenha lhe custado críticas muito severas. O que a esquerda está defendendo? Censura. Censura absoluta. Né? Uma censura total, deslavada, vergonhosa. Vejam os países que têm esse tipo de comportamento, são todos ditaduras de esquerda, partidos comunistas, partidos de inspiração comunista. Uma vergonha.
E você, Mota, como nosso especialista em segurança pública aqui da bancada, de tudo que a gente ouviu nesses últimos dias, desde o último ataque na quarta-feira passada em Blumenau, surgiram várias propostas, né, de parlamentares, do próprio governo federal, que criou um grupo de trabalho para isso, e também nos estados e municípios propostas para tentar coibir esses crimes nas escolas. Você viu alguma proposta que pareça interessante, alguma medida prática que possa ser adotada pelas autoridades para tentar coibir isso, Mota? O que seria possível fazer? Brown, medidas práticas para aumentar a segurança das escolas são sempre bem-vindas, como também para aumentar a segurança de hospitais, de creches, de aeroportos, de rodoviárias. Tá? Todo lugar, as pessoas responsáveis por aquele lugar têm que fazer uma análise e tomar algumas medidas concretas, que podem, em alguns casos, envolver, como o Salles falou, colocar vigilantes armados ou policiais. Agora, um problema crucial que está por trás de tudo isso é o elefante que está na sala de jantar e que a maioria dos políticos não discute e que a nossa sociedade ainda não está preparada para discutir, porque foi doutrinada durante anos. É o problema da culpa do criminoso. A culpa do crime é do criminoso e o criminoso tem que ser punido de acordo com a gravidade do crime que ele cometeu. A sociedade brasileira tem que parar e pensar que punição nós devemos dar a alguém que faz o que aquele monstro fez em Blumenau. O que a lei brasileira prevê para ele é uma receita cheia de nomes complicados que eu garanto para vocês, daqui a 10 anos, não vai completar 10 anos e ele vai sair. Foi o que aconteceu com os assassinos de Tim Lopes. Os caras sequestraram, torturaram, mataram o Tim Lopes e queimaram ele no forno de micro-ondas, nos pneus. Um dos assassinos passou para o regime semiaberto depois de 5 anos preso e fugiu. O outro passou para o regime semiaberto depois de 7 anos preso e fugiu. Os assassinos do menino João Hélio já estão todos livres. Os assassinos da menina Maria Cláudia Delisola, que foi morta aí em Brasília, foi morta pelo caseiro, pela mulher do caseiro, foi estuprada, morta e foi enterrada no quintal da casa onde ela morava. Os assassinos estão todos livres. Essa é a regra no Brasil. A pergunta que a gente tem que se fazer é até quando? Até quando a gente não vai ter coragem de chamar esses criminosos pelo nome certo? Até quando nós vamos ficar inventando desculpas? Né? Essa desculpa que a gente viu aqui é apenas mais um. Eu já vi gente nas redes sociais dizendo que é culpa do bullying. Então vamos fazer uma campanha para combater o bullying. A culpa do crime é do criminoso. Até vale a pena ver o que foi que provocou, mas não interessa muito a razão do crime. O que interessa são as consequências. Se a gente permite que esses crimes passem impune, se a gente não tem nem a coragem moral de chamar o criminoso pelo que ele é, a gente pode fazer ronda escolar, liberar verbas, fazer atos. Eu estou surpreso como ninguém ainda sugeriu abraçar as escolas do país ou todo mundo ir vestido de branco. Isso não vai parar aqueles que querem fazer mal, não só às crianças, a todos os cidadãos de bem. O que para eles é uma lei dura, aplicada para o assassino selvagem, para esse monstro, com a mesma severidade, quem sabe, que ela foi aplicada para aquela tia do Zap que estava sentada numa cadeira enrolada na bandeira do Brasil.